Graça e paz, igreja. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos ver uma parte muito bonita do livro de Samuel, capítulo 22, que vai trazer para nós o cântico de Davi. Um cântico que Davi entoou ao Senhor no dia que o Senhor o livrou da mão dos seus inimigos. Diz assim: cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse ele: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio, meu salvador. Dos homens violentos me salvaste. Ao Senhor, digno de louvor, invoco, e de meus inimigos sou salvo. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me assombraram. As cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se, porque ele se irou. Das suas narinas subiu a fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que incendiou carvões. Ele abaixou os céus e desceu, havia escuridão debaixo dos seus pés. Ele montou num querubim e voou, foi visto sobre as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens e chuva dos céus. Pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou desde o céu, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e o dissipou raios, e desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor se fez o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Pois guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Todos os seus estatutos estavam diante de mim, de seus decretos não me desviei. Fui inculpável para com ele e guardei-me do pecado. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o fiel, te mostras fiel. Para com o íntegro, te mostras íntegro. Com o puro, te mostras puro. Mas com o perverso, te mostras sagaz. Livras o povo humilde, mas teus olhos não são contra os orgulhosos, e tu os abates. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor sem impureza. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças e me firma nas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que os meus braços podem vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei sem os ter destruído. Eu os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantarão. Caíram sobre os meus pés. Tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores. Fizeste que meus inimigos me voltassem as costas e destruí aqueles que me odiavam. Clamaram por socorro, mas não houve quem os libertasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os amassei e dissipei. Tu me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o líder das nações.
Um povo que eu não conhecia me serviu, e estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e dos seus esconderijos saíram debilitados. Vive o Senhor, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me deu vingança e sujeitou os povos debaixo de mim, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Tu me exaltaste sobre os meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei. Entre as nações entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e mostra benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Muito obrigado, Pai, pela essa porção da palavra do Senhor que hoje vamos meditar nela. Obrigado. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para falar conosco e nos ajudar a colocar em prática, Deus, os ensinamentos da Tua palavra, pois é para isso que o Senhor tem nos preservado com vida, para nós, ó Deus, sermos luz e sal da terra, para sermos testemunhos para as pessoas que nos rodeiam. Por isso, te agradeço por cada vida aqui presente e que saiamos edificados mais uma vez da Tua casa, é o que pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Deixa eu só garantir que o meu celular não vai tocar aqui, sabia? Dá uma olhadinha no seu celular para ele não cantar alto, né? Aí baixa o volume, o meu está baixinho. Vamos, irmãos, no nosso estudo. Eu pensei até em continuar no capítulo 23 até o versículo 7, porque na verdade, esse capítulo 22 que nos traz o cântico de Davi, ele encaixa muito bem até o versículo 7, capítulo 23, que são as últimas palavras de Davi, que também são palavras de louvor, de exaltação a Deus, engrandecendo ao nome do Senhor. Davi, irmãos, era um homem, como nós vimos, que tinha uma intimidade com Deus muito grande, apesar de que o pecado que ele cometeu, ficou claro para nós que depois daquele pecado ele já não era o mesmo homem. Ele se tornou um homem apático, um homem distante, né, da própria família, nas resoluções de problema ele não aparecia, mas Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, porque Davi de fato conhecia o Senhor. Davi era um homem de oração, Davi era um homem de oração. O fato dele ter tido nas mãos o inimigo dele, Saul, e ele ter poupado a vida de Saul, mostra que era um homem que lá no fundo era temente a Deus, era um homem de oração. Obrigado, irmãos. E 50% dos salmos, irmãos, foram escritos por Davi, e depois o restante, os outros 79, são divididos entre outros salmistas. Então ele era um homem com tanta intimidade com Deus, coração tão aberto, tão sincero, sabia louvar a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus. Ele sabia ser agradecido a Deus, como poucas pessoas na Bíblia Sagrada. E aqui nesse texto nós vimos essa grande expressão de louvor, de gratidão a Deus, como quem de fato sabe, né, o que está fazendo. Isso é uma característica de Davi inegável. Por isso, o livro das orações do povo de Israel, que são os Salmos, o livro dos cânticos e das orações de Israel, ele escreveu, a maior parte deles, né, 50% ele escreveu. As expressões desse cântico aqui que acabamos de ler, irmãos, estão registradas também no Salmo 18 e no Salmo 44. No 18, então, você vai encontrar quase que ele totalmente escrito lá, né? Isso para nós que estamos estudando a Bíblia, vale pensar no seguinte: olha que importância Davi exerceu sobre todo Israel. Aqui está o evento, o momento em que, é claro que ainda que fora da ordem cronológica, o momento em que Davi cantou essas palavras, porque o texto nosso começa assim: cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, olha bem, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse registro no tempo foi no momento em que Deus deu vitória a ele. No entanto, este texto passou a fazer parte do livro de orações e de cânticos de Israel, que são os salmos que nós usamos aqui na nossa Bíblia, que Israel também, o judeu tem esse livro, né, no Velho Testamento, na Bíblia deles, que chama a Taná, né, Tanakh. Então essas palavras, elas serão repetidas
continuamente pelo povo de Israel nas suas orações. Diferente de nós, que quando vamos fazer nossas orações, irmãos, a gente faz as nossas orações livres, nossa oração toda é livre, nós não temos um caderno de oração. Já o judeu praticante da religião, ele tem seu livro de preces, de orações. Tem prece para tudo, tem oração para tomar água, tem oração para comer, né, o almoço, o café da manhã, tem oração para o lanche da tarde, tem uma oração para tomar o café. Olha bem, vai tomar, sabe aquele cafezinho que você pega lá? Eu não sei vocês que gostam de café, não pega um cafezinho qualquer hora do dia? O judeu, de fato, praticante, ele tem uma oração para pegar aquele café e agradecer a Deus. É uma oração muito bonita, que mais ou menos a base dela, o início dela é mais ou menos assim: eu te louvo, então eu te agradeço, ó Deus, Criador do céu e da terra, e para chegar lá no café que ele vai beber. É muito lindo a vida desse. Porém, tem aqueles livros de oração, aquela oração repetitiva, né, aquela oração quase que decorada, não flui como a nossa oração. Bem verdade que um dia nós podemos falar sobre oração na igreja. A gente quando pensa que nós oramos livres, oramos certo, enfim, irmão, a gente comete tanto erro na oração, você nem imagina. Um dia eu quero até, né, pedir permissão a vocês para a gente falar sobre oração. Às vezes, por exemplo, a gente vai orar pelo alimento. Tá certo agradecer a Deus antes de comer? Corretíssimo. Mas tem vezes que a gente vai orar pela comida e ora por tudo menos pela comida. Então a oração é um processo assim, muito simples e direto, né? A gente ora por tudo menos para a comida, ou então ora por muita coisa e só um tiquinho, agradece sempre essa comida, em nome de Jesus, amém. Mas orou 3 minutos por um punhado de coisa. Então assim, a oração é um diálogo com Deus. Eu já falei para vocês que no meu posicionamento, eu não chamo a oração de falar com Deus, eu chamo de diálogo. Diálogo é onde uma pessoa fala e a outra que está ouvindo fala também. Então a oração é esse caminho que vai até Deus e Deus fala conosco. Não é só eu falar para Deus, é Deus falar comigo, né? Eu com Ele e Ele comigo. Então a gente às vezes pensa que a nossa oração é uma oração, não deve ser uma oração padronizada. A gente pode falar e Deus está nos ouvindo. Não é tudo que Deus nos ouve também. Se a gente orar fora da vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Se tiver pecado na nossa vida, Deus não vai ouvir. Isaías 59 diz isso, né? Que os braços do Senhor estão abertos, os ouvidos estão atentos para nos ouvir, mas a nossa iniquidade faz separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos ouve, e muito menos nós vamos ouvir Deus. Então, existe todo um conjunto de coisas, de práticas na oração, para que ela seja recebida diante de Deus, para que ela seja aceita. Tem vários tipos de oração, né? Tem oração de agradecimento, de quebrantamento, de confissão, enfim, né? Às vezes, por exemplo, as pessoas até confundem, dentro da sua oração, elas começam a expulsar demônio, né? Você está fazendo a sua oração íntima com Deus lá, falando com Deus, de repente você já passa a repreender o demônio. Espera aí, você não está falando com Deus agora? Agora de repente já está expulsando demônio. É muito sério, tá? Esse é um assunto para outro momento, mas a gente pode falar, né, sobre oração. Oração é isso, mas o povo de Israel tem seu livro de oração, seu livro de preces, e os Salmos é um livro, né, que eles usam para isso, e Davi escreveu a maior parte deles. Então, esta parte aqui está registrada no livro de Salmos 18, 44 e 144, irmãos, numa demonstração da grande fé que Davi depositava na capacidade de Deus abençoar o futuro do seu reino. O que nós encontramos nessa oração e que vai continuar até o versículo 7 do capítulo seguinte, só que porém em outro assunto, né, Davi, as últimas palavras de Davi, ele está mostrando uma confiança muito grande de que o Senhor o havia abençoado, que ele estava chegando até ali, naquele momento da vida dele, somente por causa de Deus e por causa de mais ninguém. Ele exalta o Senhor, ele chama Deus de sua fortaleza, sua rocha, seu escudo, sua proteção, sua salvação. Ele chega a dizer que Deus é o alto retiro dele, é o lugar onde ele esconde. Aí a gente vai ver no Salmo 46, essas palavras mais ou menos repetidas, né? Que socorro bem presente na angústia é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Então, queridos, ele mostra esse momento de gratidão a Deus, e chega a dizer, quando ele estava sendo perseguido, né,
tão ferrenhamente por Saul, ele chega a dizer que as ondas de morte me cercaram, torrentes de destruições me assombraram, cordas do inferno me cingiram e laços de morte me envolveram. E ele fala assim: na minha angústia eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. E ele fala assim: olha, do seu templo Deus ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então era um homem, queridos, que ficou oculto, na verdade, aqueles capítulos anteriores, ficou oculto esse detalhe na vida de Davi. Agora eu te pergunto, mas será por que a Bíblia ocultou, que mesmo naquele momento lá atrás que a gente leu, aqueles textos que só falava de Davi cometendo várias falhas, por que naquele tempo não estava registrado? Propósito de Deus, irmãos. A gente não entende porque aí nós compreendemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas ficou ocultado aquilo, e agora fica claro que Davi, na verdade, tinha uma prática de oração que o texto lá não mostrou, e agora mostra, porque ele está especificando que nos momentos de luta, que a morte o rodeava, ele chega a dizer que as cordas do inferno me cingiram, né, me cercaram, e ele diz que ele clamou ao Senhor, ou seja, em algum momento daquilo que nós lemos atrás, em algum momento das perseguições, em algum momento em que Davi só sofria, em algum momento em que Davi foi aquele homem que a Bíblia apresentou. É por isso que eu digo o culto de quinta é bom, porque a gente não faz a Bíblia dizer o que a gente não queria. Eu queria muito dizer naquele dia que Davi também orava, mas lá não estava escrito, então a gente só estudava o que a Bíblia estava dizendo. Então é tão bom saber, irmãos, que naqueles momentos lá atrás que a gente viu, daquele Davi apático, amarelo, que não agia, e que estava no seu canto, e que as coisas acontecendo ruim, ele quietinho, ele estava na sua angústia, invocando o Senhor, clamando ao Senhor, e o Senhor lá do seu templo o ouvia e o livrava, tá? Então esta é a realidade que a gente vê na vida de Davi, sem ocultar, né, todas aquelas dificuldades pelas quais ele passou. E ele, irmãos, certo que Deus era o seu refúgio, então Davi faz da oração a sua grande aliada. O que a gente vê que agora que estava oculto lá, é que enquanto o pau comia solto, enquanto ele estava estraçalhado, ele se apegou a uma coisa chamada oração. Sabe, queridos, que tem vários tipos de oração também, e a gente estava comentando de oração, e o nosso foco aqui é esse ponto na vida de Davi, que talvez seja isso que tenha feito dele um homem segundo o meu coração, Deus dizendo. O que acontece, irmãos? Ele fez da oração sua base, o seu sustento, e a oração genuína é aquela em que a gente não fala para as paredes, que aquela gente não fala para os outros ouvirem, como aqui a gente ora bonito para todo mundo ouvir, não é mesmo? Mas aqui a gente ora, por que a gente ora bonito aqui? Porque a gente quer ouvir o amém do irmão, o irmão está junto, é uma oração congregacional. Mas Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orarem, Jesus deu uma lição para eles que eu tomo para mim. Sabe a oração que Jesus ensinou? Não é nada de uma oração pública. Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos, ele falou para eles: quando vocês forem orar, entra para o teu aposento, ou para o teu quarto, né, para o teu quartinho, o teu lugarzinho, tranca a porta, assim que você entrar, fecha a porta, e quando você for orar, fala assim. Ele ensinou, ele deu um modelo, né, deu uma direção. Ore, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e foi ensinando. Então, queridos, a oração eficaz, na verdade, não é aquela que causa estardalhaço. A oração eficaz é aquela que segue um padrão que Deus estipulou, para que a oração chegue a Ele e Ele responda, e Ele nos dê a resposta em tempo oportuno. Por que a gente faz muitas campanhas e não funcionam? Porque a gente, às vezes, irmão, não faz a coisa como deveria. E Davi, então, aí a gente vê esse lado agora, e conclui, então, que Davi, irmãos, ele fez uma coisa: na hora da luta, na hora do aperto, na hora das perseguições, na hora das acusações, na hora talvez, não quero dizer, porque esse texto aqui, como eu disse, parece que ele fica meio fora da ordem cronológica, mas a verdade é que, enquanto talvez um filho estuprava a irmã, enquanto um Absalão matava o outro, enquanto o seu comandante fazia movimento para dividir o reino, enquanto, enfim, naquele momento Davi estava lá: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Só que ele foi no futuro que ele escreveu isso, né? Por que foi no futuro? Não foi no momento do evento, e foi um registro, porque aqui ele já está dando um resultado.
Ele está dizendo que na minha angústia eu invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e Ele me ouviu do seu templo. Então aqui já é ele dizendo um relato daquilo que ele fez no passado e o resultado, né, na vida dele. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, que ele fazia isto, certo que Deus era o seu refúgio, né? Ele fez então da oração a sua aliada. E o grande livro das orações, como eu disse para você, do povo de Israel, é o livro dos Salmos, da oração e dos cânticos, que na verdade não era falado, era cantado. Tá? Talvez pouca gente saiba, os salmos eram cantados. Tanto que de vez em quando eu perguntava, Deus, como é que eles cantavam esse salmo aqui? E aí, quantas vezes Deus nos dá sonho com aquelas canções lindas. Então, queridos, está aí o livro de Salmos, né, a prova, né, prova daquela intimidade, daquela comunhão que Davi tinha com o Senhor. Um detalhe que eu anotei e me encantou, irmãos, que talvez passa desapercebido, né, de algumas pessoas, é que o livro de Samuel é dividido em dois, né? 1 Samuel e 2 Samuel. Então, o livro como um todo vai começar lá em 1 Samuel. E ele começa com um cântico vitorioso de Ana, após Ana receber a maternidade milagrosamente. E no cântico ela acaba falando também das consequências terríveis na vida das pessoas que afrontam a Deus. Lá em 1 Samuel, claro que a gente não vai ler ele aqui, né, esse texto todo, mas os irmãos vão poder lá ler 1 Samuel 1 e depois o 2, e vocês vão ver que vai relatar aí o momento em que Ana orava para ter um filho, mas ela não podia engravidar, até que então Deus deu para ela um menino, que ela pôs o nome de Samuel, e depois ela entregou esse menino no templo, para que Eli, o sacerdote, pudesse educar o menino, e ali o menino crescer ao serviço do Senhor. E ela faz uma oração muito bonita, que está no capítulo 2, e nesta oração, ela começa também a traçar, né, como o Senhor age, né, com aqueles que temem a Ele, e como age com aqueles que não temem. Então ela começa a mostrar também as consequências terríveis, né, das pessoas que afrontam a Deus. E o texto que nós lemos, que é o capítulo 22, ele vai encerrar também o livro de Samuel com um cântico triunfante também do rei Davi, e mostrando o mesmo teor que a Ana mostrou no seu cântico lá. Porque ele vai dizer, esse texto vai mostrar para nós, entre muitas coisas, quando Davi fala da libertação, ele conta detalhes como Deus livrou o livrou do seu inimigo que era possante. O versículo 18 vai dizer assim: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me rodeavam, porque eles eram mais fortes do que eu. Então ele vai traçando ali o modo como Deus o libertou a partir da oração, que ele fez, e Deus o ouviu. O verso 20 vai dizer assim: trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Do versículo 20, irmãos, até o versículo 25, pode causar alguma dificuldade de entendimento. Por quê? Porque parece que Davi está se exaltando. Parece que ele está dizendo que Deus livrou ele porque ele era bom. Veja bem, a partir do versículo 18 até o 25, ele fala assim: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. 19, encontraram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor se fez o meu amparo. Ao 20, irmãos, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. Peraí, é uma oração, né? Ele está dizendo tudo o que aconteceu, é um cântico. Ele está dizendo aqui que Deus o livrou, porque Deus se agradou dele. Tá, vai seguir. Olha o 21. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça. Dá a ideia de que, peraí, o camarada está se exaltando. Depois de tudo ele está dizendo, né, que ele não foi livre, afinal de contas, porque Deus é bom. Mas olha bem, é por isso que eu estou dizendo que às vezes torna-se de difícil entendimento. Verso 21, vou repetir, para chegar até o 25. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, olha bem, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Pois guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Todos os seus estatutos estavam diante de mim e seus decretos não me desviei. Olha bem o 24, fui inculpável para com ele e guardei-me do pecado.
O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. Repete ainda. Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. O que vocês acham desse texto em que ele está dizendo aqui agora que Deus fez tudo porque viu nele a justiça? Ele chega até a dizer, por causa da pureza das minhas mãos, o verso 21, mas a gente não sabe que ele era um homem de sangue, a própria Bíblia repetia. E aí? Por isso que eu disse para vocês que o texto, às vezes, lido no geral, é só um cântico lindo e tal, mas quando a gente começa a refletir, a gente vai vendo um posicionamento aqui que pode gerar em nós alguma, mas por que ele fez isso? Por que vocês acham? Ou que ele agora chega a dizer? Não está parecendo que ele está um pouco orgulhoso, né? Prepotente? Agora está dizendo que tudo foi ele, né? Minha justiça. O pastor Márcio pegou o versículo certo. Ele diz aqui, irmãos, todos os seus estatutos estavam diante de mim. Ele fala, espera aí, qual que é o versículo que o senhor leu aí, pastor? Eu errei aqui, é o 22. 22, pois eu guardei os caminhos do Senhor e não me apartei. Olha bem a palavra, irmãos, eu não me apartei impiamente. Vocês estão entendendo? Quem aqui nunca se apartou dos caminhos do Senhor? Agora, se apartar impiamente é uma coisa, do que se apartar no momento de fraqueza do homem, do ser humano, da mulher, humano. É bem diferente. Existe aí uma voluntariedade para o pecado e a não voluntariedade para o pecado, que a gente não consegue fazer essa separação, mas aquele lá do trono dele, todo-poderoso, que conhece a gente desde da primeira célula de formação, querido, ele nos conhece, e ele sabe quando você, meu irmão e minha irmã, comete um pecado voluntário, por causa da maldade, porque não transformou-se, e quando você pode ou não cometer um pecado, porque você foi uma vítima daquele que é maior, do Satanás, que está doido querendo te mandar para o inferno e nos mandar. Então não é que isso aqui está limpando a barra de Davi, a palavra de Deus está limpando a barra de Davi, não, porque tudo que ele fez ficou claro lá. E aí, se tivesse esse texto juntos lá, distribuído entre os versículos, entre os capítulos, a gente ia chegar e pensar, não, mas o camarada, ele orou a Deus e Deus perdoou, Deus é tremendo. Não, mas ocultou lá e trouxe aqui. Então ele abre o coração nesse cântico, e aí fica explícito para nós, irmãos, quem ele sempre foi, mesmo diante do pecado. E claro que, vamos pensar bem, né? O pecado bárbaro que ele cometeu foi aquele, não teve outro daquele tipo, vamos falar assim. Mas, no entanto, a gente focou nele, que era aquele que foi a raiz, aquele foi a raiz, né, da desgraça ao longo da vida, porque Deus mesmo disse, através de Natã, que por causa daquele pecado, eles iam também pegar as esposas dele, as concubinas, e Deus ia fazer a espada não sair da casa dele, ele ia ver mortes, e tudo aquilo Deus cumpriu, que ele disse. Mas mesmo na angústia e na miséria, ele estava lá orando, estava clamando. Então, a prontidão para reconhecer o pecado é a característica de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Não é aquele, irmãos, que se esforça para mostrar santo e justo para as pessoas, mas é aquele que se preocupa em mostrar santo e justo para Deus. Claro que se mostrar santo e justo para as pessoas, será uma consequência da vida de uma pessoa, que na intimidade ela quer adorar a Deus. Então a questão aqui está toda nisso. Não é que Davi, tá, irmãos, estava aqui se exaltando, sendo prepotente e dizendo uma coisa que para nós é até uma blasfêmia, porque para nós hoje, camarada, dizer que Deus o recompensou porque ele é justo, dizer, né, que o Senhor se agradou de nós, porque nossas mãos eram puras por causa da nossa justiça, isso aí para nós soa até meio como blasfêmia. Mas o que Davi estava dizendo é que ele não se apartou impiamente, descaradamente, ele não se apartou do Senhor. Ele acaba dizendo quase aquilo que Paulo vai dizer lá no futuro. Paulo vai dizer com relação ao pecado o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ele fala, miserável homem que eu sou, que dia que eu vou me ver livre dessa guerra, dessa morte? Qual morte? O homem interior. Paulo fala muito sobre isso. Depois, na hora que eu fui editar lá na internet, eu coloco esses textos que vêm vindo de memória, mas eu não lembro. Paulo fala muito do homem interior. Então ele dizia que com o homem interior, ele queria servir a Deus, mas o homem exterior, que é a capa, é a carne, que está vendo as coisas e provando as deles, ele não conseguia. E quando Paulo admite essa parte de pecador, essa luta, né? O homem que quer adorar a Deus e a carne e o lado de fora que não quer, e ele tem que subjugar o corpo dele, ele chega a dizer assim, que ele quando vai pregar, ele subjuga o corpo dele, levando o corpo dele à servidão. Ou seja,
é como se o corpo dele fosse escravo, porque ele se deu conta que lá no fundo do coração da alma, ele quer ser santo, justo e agradar a Deus, mas quando ele se dá conta, ele está pecando. Então, esse dilema, irmãos, Paulo vai repeti-lo lá no futuro e vai deixar claro para nós que não existe super-homem nem super-mulher. Então, nunca houve super-Davi e nem nunca houve super-Paulo. Sempre houve Davi, o Paulo, e a Bíblia a Bíblia descortina isso, a Bíblia revela, a Bíblia pega assim a gente, irmãos, e vira do avesso. E comigo é assim, eu creio também que com os irmãos, quando estão lendo a Bíblia com muita humildade, sinceridade de coração, né? Que momento que o menino está dormindo, as crianças estão lá tranquilo, você abre a Bíblia sem pressa, sem compromisso. Às vezes não parece que o Senhor parece que te rasga no meio e entra lá dentro e fala, e mostra para você ainda, olha aqui, olha aqui. É isso, querido, que a Bíblia faz. E é aí que Deus vai encontrar, na verdade, é lá, na verdade, que Deus vai encontrar. É lá dentro, quando Ele abre a gente, é que Ele vai encontrar de fato um adorador ou um não adorador. E aí Davi se encaixa aqui e ele chega a dizer que não se apartou do seu empiamento. Então vamos lá, né? Quando ele diz o texto que o pastor Márcio pegou em cima, eu não me apartei impiamente do meu Deus, ele está dizendo então, eu me apartei. A segunda interpretação que você pode ter é essa, paralela a essa. Quando ele diz que eu não me apartei impiamente, ele pode estar dizendo, presta atenção, ele pode estar dizendo, olha, eu me apartei do Senhor, mas não foi impiamente. Essa a questão, querido. Eu não queria, mas acabei fazendo. Eu não queria, não era impiamente, não era maldade. Então, quando você reconhece isso e dobra o seu coração e clama ao Senhor, pede perdão, é onde há o trabalho de Deus na nossa vida, no nosso caráter, para nos conduzir para a glória, né, para aquele lugar de selecionado, onde só alguns vão entrar. É aí que o Senhor está nos moldando, né, nos polindo, e esse texto não oculta isso, irmãos, e eu louvo a Deus, né. E aí ele vai dizendo, né, como eu li lá, eu fui inculpável contra ele, né, Deus, né? Eu guardei-me do pecado, né? E o Senhor vai me retribuir segundo a minha justiça, conforme a pureza da minha mão. Aí, quando ele fala, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, ele está dizendo o quê? Que ele reconhecia esse lado pecaminoso e ele também reconhecia a grandeza de Deus, e aí ele sabia chegar diante de Deus, rasgar o seu coração. A nossa justiça, irmãos, ela é trapos de imundícia diante da justiça de Deus, nem se aproxima. Mas quando nós chegamos com sinceridade, sem querer, irmãos, tampar o sol com a peneira, e sem querer nos justificar diante de Deus, a gente recebe a justificação do Senhor. Agora, quando a gente quer arguir com Deus como se fosse advogado, né? Tentar colocar para Deus, olha, é o seguinte, na verdade o que eu fiz foi isso, foi aquilo. Não, querido, não tem nada oculto que Deus não conheça. Ele conhece. O melhor caminho da gente é: pequei contra ti, Senhor, me perdoa, não queria fazer e fiz. E amém, glória a Deus. É isso que Davi chega a dizer, né? Então, que ele recebeu de Deus uma retribuição segundo a sua justiça, porque nós não conseguimos ser justos e nem ao menos fazer justiça como Deus. Mas quando a gente reconhece a nossa condição e prontamente reconhecemos nosso erro, sem querer convencer, a gente pode dizer que a minha justiça me alcançou vitória. Por que a minha justiça? Porque quando você reconhece que não foi você, aliás, quando você reconhece que você fez tal coisa, você é justificado por Deus. E a sua posição, a nossa posição de justiça, é muito complicado que eu estou falando. A nossa posição de justiça está em reconhecer o nosso erro, a nossa falha. É aí que está. É aí que a gente reconhece, somos justos, porque o Senhor certamente vai nos justificar. E isso que faz de Davi, então, irmãos, falar essas palavras bonitas, né? E com ela ele vai encerrar os Salmos, né? O livro de 2 Samuel, que vai ter só mais um capítulo, né? Quando Davi levanta o censo, vai ter só mais o capítulo 23, e depois o 24, quando Davi levanta o censo. Então, ele vai terminar do 38 ao 51, mostrando para nós exatamente aquilo, o que Deus faz, né, com aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que afrontam ao Senhor. Diz assim, 38 para baixo, ele fala: olha, eu persegui os meus inimigos, derrotei, e não voltei sem os ter destruído. Está vendo? Persegui os meus inimigos, ele dizendo. Ou seja, o que acontece quando as pessoas perseguem, afrontam ao Senhor, afrontam
as pessoas que servem a Deus, é isso que vai acontecer. Ele diz, olha, eu os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais eles puderam se levantar, eles caíram sobre os meus pés. Deus, tu me cingiste para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores, olha bem, fizeste que meus inimigos me voltassem às costas e destruí aqueles que me odiavam, olha bem, eles clamaram por socorro, mas não houve quem os libertou, clamaram a Deus, mas Deus também não lhes respondeu. Essa é a consequência das pessoas que afrontam a Deus e que afrontam as pessoas que servem a Deus. Davi está dizendo que tudo isso aconteceu com os seus inimigos. Aí ele fala, então eu os moí como pó na terra, como a lama nas ruas, amassei e dissipei. Tu me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o líder das nações, um povo que não conhecia me serviu, estrangeiros me sujeitaram, ouvindo a minha voz eles me obedeciam, sumiram-se os estrangeiros e dos seus esconderijos saíram debilitados. Vive o Senhor, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança e sujeitou os povos debaixo de mim. Está vendo, queridos? O Deus que me deu vingança, é o que Deus faz. Deus vinga, né? Deus vinga os inimigos do Senhor. Está vendo? Ó? Deus me tirou dentre os meus inimigos e tu me exaltaste sobre os meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso, Senhor, te louvarei entre as nações, entoarei os louvores do teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei e mostra benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Aí fica muito bem registrado, quando Davi vai dizer que Deus fez com os inimigos dele, fica claro o que Deus faz com aqueles, né, aquelas pessoas que afrontam ao Senhor, né? O que vai acontecer? Quais são as consequências na vida dessas pessoas? Então, queridos, nós podemos concluir dentro desse capítulo e dos demais que vão fechar o livro, que os anos de tribulações serviram de base para a fé sólida do rei Davi, assim como o deserto foi para Moisés. O deserto para Moisés, a gente tira muitas lições dele, mas o deserto fez de Moisés, né, aquele homem que a gente viu no final da carreira. Então assim também foram as tribulações. Nós vimos só tribulações até agora mesmo na vida de Davi. Agora a gente vê essa oração e esse cântico mostrando, né, que isso serviu de base para a fé sólida. Por que de base, irmãos? Porque Davi deixou claro que nos momentos de angústia ele fazia uma coisa. O que nós lemos lá? Que no momento de angústia ele fazia o quê? Clamava ao Senhor. Então, ou seja, se não houvesse angústia na vida de Davi, talvez ele não teria essa fé sólida, né, que ele teve. Davi, então, agora, irmãos, reconhece que a revelação e o conhecimento que ele tem de Deus são muito maiores agora do que era antes. Aquele menino lá que chegou, né, junto dos seus irmãos, lá da casa de Jessé, seu pai, chegou lá para levar mantimento para os seus irmãos, e de repente ele vê o Golias afrontando, se oferece, vai lá, mata Golias. Aquele menino agora reconhece, e nós vimos isso através desse texto que nós lemos, quando ele engrandece a Deus, exalta a Deus e reconhece a bondade de Deus, a misericórdia. Então agora ele tem esse conhecimento, né? Essa revelação do conhecimento de Deus, ele vê que agora é muito maior do que era antes. Assim, queridos, então, devemos ser nós, reconhecedores de que sem Deus nós jamais chegaríamos onde nós estamos hoje. Isso é muito importante para nós. Davi mostra, o salmo que nós vimos, desculpa, ainda não é salmo, né? O canto que Davi deixa para nós registrado, mostra um homem experimentado nas tribulações, nas lutas, e que agora reconhece, tem uma revelação de Deus muito maior do que tinha lá no passado. E eu entendo que assim nós devemos ser também, nós temos que ser reconhecedores de que sem Deus jamais chegaríamos onde nós estamos. Se eu estou de pé, se você está de pé, se você conseguiu ser algo na presença do Senhor, é porque Deus, irmãos, é Deus que está operando, né? É Deus que está fazendo. Se você galgou algo na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na vida sentimental, não importa qual, é reconhecer Deus, é porque o Senhor fez. Se Senhor está fazendo, é que eu cheguei até aqui. É isso que a gente vai ver no velho Davi, vamos chamar assim, né? O velho Davi, que nem para a guerra mais ele pode. Você lembra no capítulo anterior que o soldado dele falou assim: nunca mais você sai com nós para a guerra, porque se você sair, você vai morrer. E se você morrer, Davi, a luz de Israel vai apagar. Qual que era a luz de Israel? Eu falei que dia? Era quem?
Era Jesus que ia nascer de Davi, né? Da raiz de Davi. Então, olha, você não vem para a guerra mais não, porque se você vier, você vai morrer. E aí, Jesus vai nascer de onde? Então, você não pode morrer não. Então, aquele velho já de idade, agora tem esse conhecimento. Se eu cheguei aqui, foi porque Deus foi meu refúgio, minha fortaleza, meu braço forte, meu sustentador, porque na verdade a minha experiência era para a morte, as ondas de morte me cercaram, as cordas do inferno me cercaram, eu estava à beira do inferno, e se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Veja a maturidade, veja o reconhecimento, assim a gente deve ser. E isso eu tento fazer todo dia na minha vida, irmãos, eu tento todo dia reconhecer, se eu estou aqui, é porque o Senhor trouxe, o Senhor me guarda, o Senhor me ajuda, e assim a gente vai vencendo a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te agradeço por esta linda oportunidade e pela Tua palavra que nessa noite serve de bálsamo para nós, de direção para a nossa vida. Nos ajuda a colocá-la em prática, Deus. Que tenhamos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem nós podemos confiar. Obrigado, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e ajuda, meu Deus, as famílias que irão confraternizar no domingo, Dia das Mães, que seja um dia abençoado, guardado pelo Senhor. Desde já, Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.